Esquecidas há anos, travessas de Ribeirão acumulam falhas de infraestrutura. Prefeitura deu início ao recapeamento de 80 endereços, mas especialista alerta que só investir em asfalto novo vai solucionar todos os problemas. A travessa Gurupá, no Alto do Ipiranga, tem apenas 100 metros de extensão. Ela está entre as ruas Japurá e Maranhão e bem ao lado da Avenida Dom Pedro. O Jornal da Clube já esteve ao vivo no endereço, mostrando a revolta dos moradores em relação ao abandono do local. Já faz 10 anos que eu estou aqui e não vi nenhuma reforma da parte da prefeitura, infraestrutura, e já foi entrado em contato, já foi conversado, já liguei várias vezes, aí fica aquele taca para um lado, taca para o outro. E até agora, nada. As crianças não podem brincar na rua, porque se tiver uma criança brincando na rua e estiver passando um carro, é perigoso espirrar uma pedra. Aí eu faço uma pergunta. A gente paga até para respirar os nossos impostos. Será que essa travessa aqui não faz parte do bairro Alto do Ipiranga? O endereço foi um dos 80 escolhidos pela prefeitura para receber asfalto novo. O executivo quer recapear 10 quilômetros de travessas nas 4 regiões do município. Este é o segundo projeto de travessas que a prefeitura está fazendo. Fizemos um atendendo 75 travessas e agora um segundo projeto atendendo mais 80 travessas. Nessas travessas nós vamos fazer o recapeamento completo do trecho. Atualmente nós estamos investindo R$1.700.000 nesse projeto de travessas 2. O período de execução é de aproximadamente 60 dias. Geralmente as travessas são ruas menores, mais estreitas, que ficam em bairros antigos da cidade. A grande maioria delas sequer recebe manutenção e tem infraestrutura precária, como é o caso aqui da Nossa Senhora da Penha. Na visão de especialistas, investir só em asfalto novo não vai ser suficiente para resolver todos os problemas desses endereços. Antes de se pensar em fazer um recapeamento, é se fazer uma obra de infraestrutura, onde se contempla a drenagem, que muitos desses pontos, como esse que estamos, não tem nenhum sistema de drenagem, então é preciso implantá-los, porque senão a água que se acumula aqui normalmente vai continuar se acumulando e vai danificar esse pavimento novinho. Em outras palavras, em menos de 2 anos, esse recapeamento já vai ter todo se rompido. Então, primeiro, ver a tubulação de água e esgoto se precisa ser substituída ou se precisa de algum tipo de reforço. Segundo, implantar um sistema de drenagem e depois sim se fazer o recapeamento. Todas as travessas são ruas pequenas, elas fazem a ligação entre duas ruas principais e a maioria delas tem um sistema de drenagem por superfície. Elas têm uma inclinação razoável que possibilita o deslocamento da água por superfície, sendo transferida para as ruas principais, onde ela é coletada e levada para o sistema de drenagem da cidade. Para o engenheiro civil, a gestão pública precisa planejar melhor as estratégias de engenharia, começar o trabalho de baixo para cima, adequar a tubulação e ainda considerar o fluxo de veículos que passa pelo local. Deixar isso de lado é jogar dinheiro fora. Se você olhar um pavimento novo, ele começa a criar pequenas trincas. Então, o selamento dessas trincas, por exemplo, garante uma sobrevida do pavimento de no mínimo 5 anos. Então, um pavimento bem cuidado, quando bem dimensionado e bem executado, poderia, com manutenção, chegar a durar 10 anos. Então, é isso que se pede, porque a manutenção custa bem mais barato do que ter que fazer um recapeamento, do que ter que fazer a substituição do pavimento. Então, a manutenção é sempre o melhor negócio. O secretário de Obras garante que a execução do serviço vai ser fiscalizada e que esses locais vão receber manutenção constante. Nós não conseguimos fazer o recapeamento de uma rua de 5 metros de largura sem que haja um prejuízo para os moradores, mas isso é rápido, a travessa é muito curta, ela tem 100 metros mais ou menos, isso é feito assim rapidamente, um menor prejuízo para essas comunidades. Todo o asfalto que nós estamos usando na cidade, também estamos usando na travessa, então a qualidade dele para uma resistência, como eu já disse, de aproximadamente 10 a 15 anos. A manutenção desse asfalto ao longo do período será feita pela Prefeitura. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. O José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil, já está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo e aí já faço a primeira pergunta sobre esse assunto. Zé, se a administração tivesse investido em manutenção preventiva ou intervenção como essa, poderia ser evitada agora? Ótima tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
Exatamente. O que o engenheiro Anderson falou é o que é o tipificado para fazer as coisas. Ou seja, não adianta absolutamente nada, ou pouco pode se adiantar, você simplesmente fazer recapeamento sobre uma base que não tem uma verificação da sua qualidade e não se tem drenagem. Porque, para se dar uma exemplificação dos problemas que acontecem com asfalto, eles são baseados em dois motivos: ou trânsito e a parte da infiltração de água. Se não tem um dimensionamento para o trânsito e também não tem o dimensionamento, isso fica muito evidente no período das chuvas, porque o volume de água ele vai levando o asfalto. Então, se tivesse uma ação relativamente antecedor a isso, claro que nós não teríamos esse problema sendo repetido. O investimento apenas em asfalto novo pode servir para maquiar problemas antigos e não resolvê-los de forma efetiva? É o que nós estamos vendo. Então, nos corredores, onde tem uma visibilidade muito grande, onde passa muita gente, o asfalto está sendo refeito, está sendo feita a tubulação de águas pluviais. Mas o que eu não vejo em Ribeirão Preto é uma preocupação desse escoamento de águas pluviais. Ou seja, nós já estamos com problemas nos corredores, onde o escoamento não é adequado. Recentemente, eu participei de uma reportagem na rua Santa Catarina, onde ali o volume de veículos é muito grande, de transporte coletivo, e nós constatamos, junto com a reportagem, apenas uma boca de lobo ao longo de 200 metros. Ou seja, como que essa água ela procura encontrar o lugar certo para ela ir. Bem, o Jornal da Clube já esteve em muitas travessas, quase todas elas, os moradores alegam a mesma coisa, eles se sentem verdadeiramente abandonados. Por que esses endereços costumam ser deixados de lado pelo Executivo? Eu suponho que é a questão da visibilidade, né? Essas ruas, elas têm um fluxo menor de pessoas, de moradores. Eu quero crer que exista um planejamento por detrás de todas as ações, mas eu também fico com uma questão de um ponto de interrogação, que por que nos grandes eixos é feita uma ação e nos acessórios, né, as ruas adjacentes não é feito. Eu não poderia crer que é um descaso com a população, né? Agora, esse novo recapeamento precisa ter realmente manutenção para durar e aí também, de um outro lado, fiscalização por parte dos vereadores. Exatamente, porque a especificação tem que ser cumprida. Ou seja, para cumprir, para ter uma durabilidade, como foi falado, de 10 anos, ele tem que ter um dimensionamento, uma subbase verificada se não tem problema, se as redes que estão embaixo não estão danificadas, porque senão é simplesmente depositar uma massa asfáltica ao longo do trecho e depois ter o problema. Ou seja, você não resolveu o problema em si, ou seja, é gasto literalmente dinheiro jogado fora. E ao mesmo tempo, né, que a Prefeitura parece estar muito preocupada com essas grandes obras que a Prefeitura alega que vão trazer uma melhor mobilidade no trânsito de Ribeirão. Quando se trata de dinheiro público, planejamento e estratégia são de fato indispensáveis. Isso. Há dados que, por exemplo, o mau uso do dinheiro, ele transfere para a sociedade um ônus muito pesado para toda a sociedade em si. Ou seja, o planejamento, a fiscalização são atos de transparência que toda administração pública tem que ter. Porque o dinheiro é nosso, nós que estamos contribuindo para isso, obviamente que eles têm que prestar conta. E o Legislativo tem que ter a obrigação de fiscalizar isso daí. E também a fiscalização técnica, né, de espessura, dimensionamento, todos. José Francisco Ramos, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Até a próxima. Boa tarde.